Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e a alma de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, o evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 17, versículo do 10 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje, muito breve, mas muito profundo. Porque depois da transfiguração, Jesus desce do monte e ali os discípulos vão perguntar para Jesus por que os mestres da lei dizem que Elias deveria vir primeiro. Seria o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus vai dizer que Elias vem e colocará ordem em tudo. Mas Jesus completa. Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Jesus estava falando de João Batista, o último profeta, aquele que veio aplanar os caminhos do Senhor, aquele que vai apontar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aqueles que muitos achavam que o próprio João Batista era o Messias, mas João Batista fazia questão de dizer que ele batizava com a água, mas viria aquele depois dele, mais forte do que ele não era digno nem de carregar suas sandálias, que ele batizava com a água, mas viria aquele que batizaria com o fogo e o Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas assim como rejeitaram os profetas todos que Deus mandou antes de Jesus, assim também Jesus vai dizer que eles o rejeitariam, maltratariam o Filho do Homem, o colocariam numa cruz. E assim, meus irmãos, nós vemos a história se repetir com os enviados de Deus. Lembram a parábola da vinha que Jesus contava, que o homem construiu a vinha, plantou, fez um lagar, e ali construiu o moinho, tudo, e foi para o estrangeiro. E ali, quando chegou no tempo da colheita, mandou primeiro os funcionários, e eles mataram uns, apedrejaram outros, bateram em outros. Depois vai mandar mais outros funcionários, faz a mesma coisa. E por último envia seu filho, porque ao filho iriam respeitar. Mas pelo contrário, os vinhateiros, quando vê o filho, ficam de olho na herança. E ao matarem o filho, queriam ficar com a herança. Mas Jesus é aquele que vive e reina para sempre. Mataram Jesus, mas Jesus ressuscitou e ressuscitou de verdade. E Elias é aquele que deveria vir, mas Elias também foi expulso da terra de Israel, quando ele vence os sacerdotes de Baal, na disputa que foi proposta, que ele propôs, e aí Deus vem e atende a Elias, e Elias vai e foge da terra de Israel. Então, Elias, pelo que se conta esta história da Bíblia, Elias foi arrebatado aos céus e deveria vir. Sim, veio, mas não como o próprio Elias, mas como João Batista, esse que é o último dos profetas. E ali, nesse momento, nós precisamos ver e reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias. E assim também, quando Jesus ascende os céus e vai colocar
os discípulos para anunciar o Evangelho a todo mundo, batizando em nome do Pai e do Espírito Santo? É como Jesus falou ontem: eu vos envio como ovelhas para os meios dos lobos. E assim são aqueles que anunciam a palavra de Deus. Se rejeitaram o Filho de Deus, e o mundo rejeitará também muitas pessoas que ali vão anunciar o Evangelho, vão anunciar a Boa Nova, vão anunciar a conversão. O mundo cega, as trevas do mundo aprisiona, e somente nosso Senhor Jesus Cristo pode nos libertar dessa cegueira e dessa paralisia do pecado. Que verdadeiramente nós reconheçamos Jesus como Messias, como o nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.